Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou a Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. E hoje aqui, em continuação de assunto da turnê do ancião Hélio Bianco, claro que temos que cobrir esta reportagem, embora não nos seja permitido nos aproximar do ancião Hélio Bianco. As barreiras dos seus guarda-costas, Elias Pedroso e ancião Baco, não permite que nos cheguemos até ele, mas há sempre fuga de informação. A verdade é essa. E até descobrimos uma. Os chinelos que o ancião Hélio Bianco tem calçado na Alemanha. Sim, ele está na Alemanha e tem uns chinelos muito apropriados para a época que estamos. Eu vou-vos mostrar. Como podem observar, são estes os chinelos, o novo modelo de chinelos Hélio Bianco, prestes a sair no mercado internacional. Espero que consigam encontrar nas lojas mais próximas da congregação cristã no Brasil. Brincadeira à parte, com certeza o ancião Hélio Bianco não se importa desta brincadeira, visto que até mesmo quando foi para retirar o ministério ao irmão Fernando Teixeira, ele também foi irónico a perguntar, após o anúncio da retirada do ministério, se ele queria beber um copo de água. Bem, eu se fosse o irmão Fernando Teixeira dizia: "Oh, irmão, por acaso não trouxe uma garrafinha de vinho Sassicaia de Itália, do seu moço de recados, o abutre Baco?" Ele ainda não era ancião na altura. Bem, mas pronto, ponto isto. Com certeza que muitos de vós desconheciam que na época quem presidiu à reunião de retirada do ministério foi o ancião Hélio Bianco. Estava juntamente o ancião Cláudio Marsola. Pois é, as coisas que vocês não sabem, não é? A não ser aqui através da portuguesa e também através do irmão Fernando Teixeira. O irmão Fernando Teixeira veio para uma reunião onde seria uma reconciliação, mas foi para uma penalização. A retirada do ministério. É assim que este ministério, tanto seja do Brasil como até aqui em Portugal, porque quem estava na altura na presidência era o irmão, o ancião António Moreira da Fonseca, e em colaboração com o ancião Vítor. Caso não saibam, tanto um como o outro não se davam muito bem, mas quando queriam, eles até se entendiam. E acaso para perguntar, e era essa uma das questões que o irmão Fernando Teixeira queria colocar ao ancião Hélio Bianco: qual foi o verdadeiro motivo da retirada do ministério? Eu até, muito sinceramente, chego à conclusão de que tenha sido várias razões. Olha, uma delas foi quando o irmão Fernando Teixeira rejeitou que tivesse escrito uma carta a denunciar um certo e determinado irmão. Sim, uma carta com falsificação de assinatura. Isso vai ser para outro vídeo. Por parte do ancião Jorge Cury. Eu vou-vos mostrar só o envelope, para não terem dúvidas daquilo que eu tenho em meu poder. Eu vou-vos mostrar. Sim, o ancião Jorge Cury, que era presidente na altura e que fez aquelas falcatruas todas, também fez mais uma. Falsificou a assinatura do irmão Fernando Teixeira e do irmão Macieira. Eu vou-vos mostrar. Como podem ver, Jorge Cury, Fernando Teixeira, aqui, estão a ver? Prioritário, 2005. Ali o selo, ó, estão a ver? Sim, o irmão Fernando Teixeira atendia nas galinheiras. Estão a ver? Ok. Isso vai ser outro assunto que eu vou também querer desenvolver. Mas claro está, Sr. ancião Hélio Bianco, entre muita falcatrua, não convinha que houvesse um homem honesto que fizesse perguntas e que não concordasse com muita coisa, não é verdade?
E por isso a sua relutância em querer se reunir com o irmão Fernando Teixeira. Esteja descansado que ele não vai pedir novamente o ministério, porque ele não o quer. Mas simplesmente gostaria de conversar consigo, com o ancião Isaías Grilo, o seu amigo, pois os amigos se veem na doença e na cadeia. E por aqui se vê quem sois vós, e principalmente o ancião Isaías Grilo, que, estando cá já o tempo que está, ainda não teve ocasião para se encontrar com o seu amigo, ou realmente o irmão Fernando Teixeira agora está a ver que o ancião Isaías Grilo de amigo nada tem. E aquilo que tinha de outrora se perdeu. É muito triste tudo isto. E no áudio que eu vou deixar aqui no final do vídeo, ireis constatar a tristeza, a desilusão do irmão Fernando Teixeira de ser traído por pessoas que ele considerava, que estimava e que até ele mesmo pensava que eram amigas, porque conviveram. Nomeadamente pessoas de família do ancião presidente atual, Vítor Santos. Irão ver a forma como ele fala deles. Os intitula como pais espirituais. O irmão Fernando Teixeira foi alvo de uma estratégia, uma cavala que lhe foi montada. Eu própria gostaria de saber toda a verdade. E por isso gostaria que estes senhores que se intitulam homens de Deus tivessem a franqueza e a coragem, que é coisa que eles não têm, de dizer assim, não, vamos então esclarecer, não temos nada a temer. Mas o problema será que não têm nada a temer? Pois é, eu acho que sim, porque quem não deve, não teme. O irmão Fernando Teixeira está-se aqui a expor. É verdade. E tudo isto tem vindo a construir-se uma engrenagem de destruição ao irmão Fernando Teixeira. É essa a verdade. Um homem que conseguia abrir igrejas, conforme ele diz, mais de 15 igrejas que foram abertas no Sul, graças a Deus, ao dom que Deus lhe deu, e que nós sabemos que muitos ainda se lembram e têm saudades da forma como Deus se usava dele, e se usa. Apesar de tudo, ainda se usa, porque o dom não morre. Nem é-lhe retirada a liberdade pelo homem, o dom que Deus coloca nele mesmo. Mas as estratégias, vocês conseguem eliminar todos aqueles que vos questionam, que querem defender a verdade, que querem a verdade, que querem a transparência da mesma, que querem respostas aos desvios de coletas, respostas a negócios ilícitos que foram feitos e que ainda ninguém respondeu. Há uma auditoria à Igreja do Alto do Pina. Sim, é feita pelo irmão Brás, que já faleceu, mas há documentos em que há desvios de dinheiro, mas que ninguém quer falar. Há estes casos que ocorreram que nós tivemos conhecimento em 2023, no dia 6 de outubro, através das redes sociais de um jornal, aliás, até vários jornais. Também irei falar mais adiante, irei questionar o Sr. Ancião Hélio Bianco. Irei aqui falar o que é que o irmão Fernando Teixeira fez. Uma voz que queria a transparência, mas que lhe arquitetaram um plano para lhe retirar a voz, porque era um homem incómodo aos negócios ilícitos que eram cometidos na congregação cristã em Portugal e até mesmo na congregação cristã no Brasil. Não tenho qualquer problema de o dizer que há negócios ilícitos na congregação cristã a nível mundial. Há provas, há documentos. E o vosso silêncio tudo diz.
Mas como disse, o áudio que vou deixar no final deste vídeo vai ser bem explícito a tristeza do irmão Fernando Teixeira, da desilusão. E o facto de ainda, até mesmo um diácono de Lisboa, ter feito o seguinte, ter levado um casal de bruxos, para destruir a sua empresa. E após uma semana terem ido lá dizer onde é que estava o bruxedo. Tudo isto contribuiu para um problema de família, de saúde do irmão, não de família, mas um problema de saúde do irmão Fernando Teixeira. Teve um infarto. E até estavam a prever que houvesse um segundo. Graças a Deus não houve. Estes homens são assassinos espirituais, sem dúvida alguma. Matam a alma e matam a saúde de uma pessoa. Eu que o diga. Ouçam este áudio do irmão Fernando Teixeira. E ao diácono que o irmão Fernando Teixeira aqui se refere, pense bem no plano que também interviu, que esteve lá dentro, de que fez parte. A que ponto chega a congregação de utilizar meios escabrosos, meios diabólicos, de bruxedo. A verdade é esta, de bruxedo autêntico, de intimidar. Eu, por mim, eu não tenho qualquer medo de bruxos nem de bruxas, mas que elas há, e que muitas das vezes fazem os seus trabalhos de maneira a destruir vidas. O irmão Fernando Teixeira foi uma vítima desta cúpula mafiosa espiritual, sem dúvida alguma, aonde estes abutres comem a carne e deixam os ossos. É isto mesmo. E o Sr. Nacional Bianco faz parte deste grupo de abutres espirituais que come a carne e deixa os ossos, independentemente se por vezes a vítima ainda está viva ou não. O seu intento é que a vítima esteja morta espiritualmente, mas graças a Deus ela está viva. Deixo-vos por aqui. Não faltam assuntos para eu vir aqui para o meu canal e expor e denunciar estes abutres que se instalaram na congregação cristã a nível mundial e que infelizmente cada vez mais se estão a propagar e estão a adquirir mais abutres, os abutrezinhos, cooperadores de jovens e menores, abutrezinhos, cooperadores de adultos, abutrezinhos encarregados regionais, abutrezinhos de anciões recentes, autênticos abutres se instalaram na congregação cristã a nível mundial. Vou-vos deixar com o áudio do irmão Fernando Teixeira. Que Deus vos abençoe e, por favor, ouçam o áudio. Tenham a amabilidade de ouvir. Ouçam a voz deste homem que, depois de tudo o que passou, tem sempre uma mensagem de esperança e uma mensagem do Evangelho. Com todos os defeitos que possa ter, porque não há ninguém perfeito. E aquilo que eu digo, se o irmão Fernando Teixeira errou, claro que teve erros, sem dúvida. Mas vamos ficar por aqui. Fica ao vosso critério. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. E obrigada por estarem aqui, por me apoiarem, por me ouvirem, a mim e a todos aqueles que precisam que se dê a voz. E desculpem a minha inexperiência, a minha incapacidade de, se calhar, de me expressar muitas das vezes. Mas, como nós bem ouvimos, Deus conhece tudo e todas as coisas. Deus vos abençoe e este canal é para abraçar, é para amar, é para alertar, não é para retirar ninguém da congregação, não, mas apenas alertar. Cada um fique aonde se sente bem, aonde é feliz, porque ainda há homens de bem, ainda há homens que praticam
o verdadeiro Evangelho. Felizmente e infelizmente, é uma minoria que está na congregação cristã. E isso para a tristeza de muitos. Até para mim, acreditem, mesmo eu não fazendo parte, digo, até para mim é tristeza saber na situação em que caiu a congregação cristã. Até ao próximo vídeo, Deus vos abençoe. Este é o segundo, a continuação do primeiro. E que não bastasse este ancião e este diácono que estavam em casa de uns irmãos, quando foram para a festa da cúpula comprarem este dito terreno, a dona da casa foram fazer limpeza no quarto onde eles ficavam e descobriram um arsenal de vinhos debaixo da cama, que quando eles foram para o Brasil, junto da cúpula, estes vinhos também viajaram. Será que esta cúpula ajuntou o útil ao agradável? É uma pergunta, porque ouço no canal da irmã Laurinda os anciães a contarem tantos milagres de caminhões roubados de vinho no meio desta cúpula, de caminhões carregados e passarem as fronteiras e serem presos nas alfândegas e irmãos a serem presos nas fronteiras dos aeroportos e anciães a presidirem embriagados. Se isto são milagres e esta cúpula contam nas congregações, o que é um escândalo, o que eu vou e venho já, o que eu não vi é o que se ouve só no canal de Toda a Verdade. O que eu creio nestas obras que são de entre os homens, o que há pouco falei com esta irmã, se ainda se lembrava deste arsenal, destas bombas que estavam debaixo da cama, desta cúpula, sujeitas a arrebentarem e a mandar a casa pelos ares, porque estas bombas deviam de serem da Itália. O que o ancião de Deus, irmão Teixeira, lamenta que esta cúpula, que se intitulam anciães do Brasil e de Portugal, estarem a dar esta má imagem para os servos de Deus, que são a camada do meio, que são os que ainda estão a segurarem a obra de Deus, tentando tirarem esta má imagem, que a cúpula, que é a camada do topo, ou seja, os cabeças da igreja, como diz o irmão Cláudio no áudio, e como confirma no áudio de 16 de julho de 2023, que é uma pouca vergonha e um escândalo que esta cúpula fez e continua a fazer na obra de Deus aqui em Portugal. Digo em Portugal porque foi onde o presidente dos anciães em Portugal, irmão Vítor Santos, que se deixou envenenar pela sua cúpula, que era os seus amigos de peito. O que o ancião de Deus, que ele, fermentado com o fermento destes fariseus e no espírito da mentira de Ananias e Safira, conseguiu tirar do papel da congregação o nome deste ancião, que ele diz no artigo 45 que é mau e violento, o que abriu para cima de 15 congregações e que Deus lhe deu a graça de atender, o que desconhecemos esta gravidade desta maldade e violência. O que este ancião lamenta com pena diante de Deus, que o conheceu e que nos conhecemos na nossa juventude aí no Porto, e vivi com os seus familiares anciães, que sempre os considerei meus amigos e meus pais espirituais, que são lembrados como homens de Deus, que nunca ninguém esquece os bons momentos saudáveis na obra de Deus, ou que se eles hoje vissem o rebento que nasceu das suas raízes, e no meio desta família, e foi ordenado ancião, no papel da congregação, e como arruinaram esta obra, e que em nada se compara a estes homens de Deus, seus familiares, que tanto lutaram e tanta necessidade passaram, para hoje estes anciães e sua cúpula arruinarem o bom trabalho destes homens e esta obra de Deus. Como se vê estes crimes que são uns verdadeiros escândalos, que estão denegrindo e desprezando o que estes homens de Deus lutaram, mostrando neles o seu sofrimento, mas que a igreja não podia sofrer, se negando a eles mesmos, mas que a obra e a igreja não podia ser denegrida. O que hoje esta cúpula faz o contrário. Primeiro nós, e depois ainda nós, e depois os seus amigos de peito, e depois, e ainda depois, o povo e a igreja, como se tem visto com os abusos sexuais no mau jardim, que amaram mais os amigos de peito por lhes terem medo, porque estão na mão deles, que abusaram destas menores, e esta cúpula desprezaram estas moças e famílias, que eles foram os culpados, e em Pampolide, e em Setúbal, e no Alto do Pina, o que isto é pecado, e outros escândalos, que nem é bom relembrar esta miséria, ou que se estes homens de Deus vissem toda esta vergonha e por quem veio entrariam em coma para o não verem, o que eles aqui o não vão ver, mas lá no céu o irão ver, se ressuscitarem na primeira ressurreição e forem coroados como rainha do nosso rei. Este nosso rei vai dar o direito à sua rainha de participar deste julgamento,
o que é bíblico, dos que vão ressuscitar na segunda ressurreição, que são os que vão serem julgados neste julgamento por estes crimes e homicidas em que vós, cúpula, assassinaram as almas, como estes abusos sexuais a diversas menores, que vós, cúpula, fostes os culpados, porque tanto é o que comete como o que vigia e o permite, e em que o irmão Teixeira, esse ancião mau e violento, como diz este presidente dos anciãos no artigo 45, o que é mentiroso, o que nunca o provou, o que nunca matei, como eles me quiseram matar, como o bruxedo que esta cúpula fizeram na minha empresa, que me puseram na falência, destruíram cerca de 5 milhões de euros e que me puseram no hospital para me matarem, o que perguntem para o diácono de Lisboa, o irmão Hermance, o que o não nega. E como o não conseguiram nesta primeira tentativa, na segunda vez, me tirando do ministério com tanta mentira que esta mesma cúpula escreveram e mandaram para o tribunal para verem se me dava o segundo infarto. Mas o meu Deus me defendeu das vossas mãos ensanguentadas espirituais, dos crimes cometidos em que provocaram o assassino aos nossos conservos pelo passado no corpo e mais grave na alma, que não tem em conta as almas que esta cúpula dos anciãos assassinaram. Que este ancião que vós dizeis que é o violento o pode confirmar aonde for necessário, olhos nos olhos. O que tanto lutou nas reuniões no ministério, como consta nas atas e cartas, para que não acontecesse o que esta cúpula fizeram acontecer, todos estes escândalos na congregação do Mau Jardim e outras, o que, segundo a palavra de Deus, que não muda, vão pagar toda esta arrogância e prepotência no julgamento. O que o irmão Teixeira, enquanto ancião com ministério no papel da congregação, lutou nas reuniões com esta cúpula e com este presidente dos anciãos de São Roque, que enviei-lhe cartas e documentadas, enviadas por irmãos lá do Brasil, alertando os crimes que estes irmãos lá no Brasil tinham cometido. E este presidente, na sua teimosia e vingança, e que fez sair pela sua própria boca, numa reunião no Porto, diante de 4 anciões, o que ele não esqueceu em dizer na frente de todos, que se fosse ele que mandasse, porque ainda não era o presidente, para que o cumprisse, e que o seu conservo, o irmão Teixeira, nunca lhe fez mal algum, e que o assentava no último banco, que o que eu queria era atender as reuniões em Lisboa. Até aqui foi pobre de espírito, que era mais uma das grandes mentiras, porque esta também o disse nesta reunião, para o ancião mais velho da Ariosa, que lhe faltou ao respeito, só que para este disse-lhe, bravo e arrogante, que se ele quisesse também podia ir atender as reuniões em Lisboa, o que agora ele e a sua cúpula estão a engolir e acolherem o que semearam, estes crimes, estas prisões para servos de Deus e as fachadas das congregações nos jornais e nas notícias em todo o mundo, o que é a justificação de Deus a favor de quem tentou impedir que tudo isto acontecesse, o que é esta a ira de Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.